O assassinato de Radlett, também conhecido como o assassinato de Elstree, foi um assassinato de 1823 em Radlett, Hertfordshire, Inglaterra, no Reino Unido. A vítima, William Weir, foi morta em Radlett e o corpo jogado em um lago nas proximidades de Elstree. O crime ganhou muita atenção e foi tema de vários livros e peças de teatro. É comemorado pela rima. Eles cortaram sua garganta de orelha a orelha. Eles espancaram sua cabeça. Seu nome era Sr. William Weir. Ele morava em Lyons Inn. William Weir era um jogador e advogado do Lyons Inn. Seu assassino foi John Turtel, 179418224, um promotor esportivo, boxeador amador, ex-oficial da Marinha Real e filho do prefeito de Norwich. Turtel devia ao Weir uma dívida de jogo de 300 libras esterlinas, uma quantia imensa na época, equivalente a 24.500 libras esterlinas em 2015, que ele acreditava que o Weir havia ganhado trapaceando. Seja qual for a verdade, quando o Weir exigiu o dinheiro, Turtel decidiu assassiná-lo em vez de pagar. Turtel convidou o Weir para se juntar a ele e seus amigos Joseph Hunt, um senhorio de taverna, e William Probert, um ex-presidiário e comerciante de álcool para um fim de semana de jogo na casa de campo de Probert no local de Oaks Close of Gillshill Lane, posteriormente popularmente conhecido como Murder Lane, Radlett. Em 24 de outubro de 1823, eles viajaram de Londres no trole puxado por cavalos de Turtel, mas Weir foi morto em uma pista escura pouco antes de seu destino. Turtel atirou no rosto de Weir com uma pistola de pederneira, mas isso não o matou. Weir escapou do show, mas não foi muito longe antes que Turtel o pegasse. Enquanto Weir estava ferido, Turtel cortou sua garganta com uma faca antes de enfiar a pistola em sua cabeça com tanta força que seu cérebro foi jogado no chão. Auxiliado por Hunt e Probert, ele escondeu o cadáver em um lago perto da casa de campo. Este esconderijo foi considerado muito inseguro para Probert, no entanto, e o corpo foi movido para outro lago em Elstree. A essa altura, ambas as armas foram encontradas, pois Turtel as havia deixado na estrada. A pistola era uma de um par, a outra ainda estava na posse de Turtel. Os culpados foram identificados e capturados. O próprio Hunt levou as autoridades até o corpo. Turtel, Hunt e Probert foram indiciados por assassinato. O capataz do grande júri que os indiciou foi William Lamb, que como Lord Melbourne mais tarde se tornaria primeiro-ministro. Os três foram julgados no tribunal de Hertfordshire. Embora Hunt tenha cooperado mais com as autoridades, foi Probert a quem foi oferecida a chance de se salvar ao transformar as evidências de King contra os outros dois em troca de liberdade. Hunt foi julgado como cúmplice de assassinato, seu advogado foi Frederick Thesiger, um futuro Lord Chancellor, chefe do judiciário inglês. O caso de assassinato atraiu publicidade sem precedentes, a ponto de surgirem questões sobre se os réus poderiam ter um julgamento justo. A construção de uma forca foi iniciada antes mesmo do julgamento começar. O juiz de primeira instância, Sr. Justice Park, lamentou, se essas declarações de evidências antes do julgamento, que corrompem a pureza da administração da justiça em sua fonte, não forem verificadas, tremo pelo destino do nosso país. No entanto, ele permitiu que Turtel e Hunt fossem condenados. As ações de Turtel e seus associados em relação ao assassinato foram tão amplamente relatadas e comentadas quanto o crime em si.
Tendo se livrado temporariamente do cadáver de Weir, o trio entrou na casa. Hunt foi apresentado à Sra. Prabhat. Instruções foram dadas para cozinhar algumas costeletas de porco para o jantar, e então Turtel levou os dois homens para o campo, onde eles vasculharam o corpo e o deixaram deitado envolto no saco. Após o jantar, uma noite alegre foi passada. Hunt cantou várias canções sobre o grog, e Turtel galantemente presenteou a Sra. Prabhat com a corrente de ouro que ele havia tirado do corpo. Uma balada de rua contemporânea, The Hertfordshire Tragedy, não deixou de enfatizar os detalhes. Embora suas mãos estivessem quentes de sangue, ele sentou-se para jantar. E passou o tempo alegremente. Com bebidas, canções e bate-papo. O canto em particular chamou a atenção. Ao discutir a tranquilidade a sangue frio pós-homicídio, H.B. Irving, um advogado vitoriano e filho mais velho do astro do palco vitoriano Sarenrae Irving, autor do livro dos criminosos notáveis, observa: tal insensibilidade é quase insuperável nos anais da insensibilidade criminosa. Nero tocando violino em Roma em chamas, Turtel recém-saído do assassinato de Weir, convidando Hunt, o cantor e seu cúmplice, para dar-lhes uma gorjeta após o jantar. Nem os procedimentos do julgamento carecerão de diversão, generosamente fornecidos pelo testemunho de Hunt no tribunal. Hunt foi questionado sobre o jantar servido imediatamente após o assassinato. O jantar foi adiado. Não, era carne de porco. Outro testemunho tinha valor literário. Quando alguém era questionado sobre o caráter de Turtel, a resposta era que ele era um cavalheiro porque mantinha um show. Thomas Carlyle aproveitou isso como uma definição de falsa gentileza, escrevendo sobre gigmanidade. Turtel foi enforcado em 9 de janeiro de 1824, aos 29 anos, por Thomas Cheshire auxiliando James Faxon. Tendo sempre negado seu crime, ele o admitiu na forca. No dia seguinte à sua morte, o corpo de Turtel foi dissecado, parte da sentença para assassinos na época. Uma estátua de cera de seu corpo foi exibida no Madame Tussauds por 150 anos. Embora Turtel fosse popular e tivesse recebido simpatia do público, alguns de seus parentes ainda escolheram mudar seus nomes para evitar serem associados a ele. Hunt também foi condenado à morte, mas em reconhecimento à sua cooperação sua sentença foi comutada para transporte para uma colônia penal australiana para o resto da vida. Ele foi levado para Batong Bay, onde se reabilitou. Depois de cumprir sua pena, Hunt ganhou sua liberdade e começou uma vida na Austrália, casando-se e criando um filho e uma filha. Ele se tornou um homem tão respeitado que se tornou um policial. Hunt morreu em 1861. Prabhat nunca foi punido pela morte de Weir. No entanto, relatos de seu envolvimento nos jornais fizeram com que ele fosse insultado e se tornasse um pária social incapaz de encontrar trabalho. Prabhat recorreu ao crime para sustentar a si mesmo e sua esposa, e em 1825, aos 33 anos, foi enforcado na prisão de Newgate por roubar um cavalo que valia 25 libras esterlinas de um parente.